Você sabia que 64% dos brasileiros já mudaram hábitos para evitar doenças? A prevenção nunca esteve tão em alta. E mais do que nunca, saúde virou sinônimo de qualidade de vida. Finalmente, né? A medicina moderna caminha para um olhar mais completo, que busca tratar o indivíduo antes mesmo que os sintomas apareçam. E para falar sobre esse tema atualíssimo, nós estamos recebendo aqui hoje a médica e farmacêutica doutora Sâmia Lacorte, que é mestre em saúde pela UFJF e especialista em endocrinologia, nutrologia e medicina integrativa, que defende uma nova forma de cuidar, com equilíbrio, ciência e foco no bem-estar físico e principalmente emocional. Doutora Sâmia, primeiramente um prazer muito grande receber você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo, prazer é meu, né? Falar desse tema é o meu propósito, é a minha vida, então é um prazer estar aqui. Pois é, hoje fala-se muito de prevenção, qualidade de vida. O que mudou na forma como os brasileiros estão enxergando a própria saúde? Marcelo, o que mudou foi uma necessidade, né? Vem à tona aí uma expectativa de vida de quase 80 anos, né? Já estamos nessa fase. E não adianta a gente viver 80 anos e aos 60 ter um AVC, ficar acamado, né? Não ter vitalidade. Então, diante dessa realidade, vem à tona a questão da importância da saúde, de trabalhar a prevenção, da gente viver mais, mas com vida de verdade, né? Com qualidade, né? com performance, com vitalidade. Quer dizer, cuidar antes do sintoma. Significa exatamente isso na prática, doutora? Sim, na verdade, na prática, a gente já pega os pacientes com algum sintoma, mas eles ainda não têm uma doença instalada. E a medicina tradicional, convencional, como eu gosto de diferenciar, né, da medicina funcional integrativa, que não é uma nova medicina, é medicina, só que é um olhar diferenciado para o paciente, né? É olhar o paciente por inteiro, de forma individualizada, personalizada, vendo as suas reais necessidades. Mas o sintoma, muitas das vezes, ele já está presente antes da doença ser instalada. E aí, na medicina convencional, esse paciente ele fica sem ter um tratamento. Mas ele já necessita de alguns processos que podem ser feitos, né? Modulação metabólica, hormonal, uma tireoide que não está funcionando adequadamente, mas a gente ainda não tem uma doença instalada, micronutrientes que não estão em níveis de excelência. Então, isso tudo, na medicina funcional, a gente já olha e já trata e já pode devolver para esse paciente, né, uma qualidade de vida e acabar com aqueles sintomas que estão incomodando. Isso, inclusive, para quem já tem uma genética, por exemplo, que vai comprometer, que já vem de família, por exemplo, inclusive nesse aspecto, você sabe que ele já tem uma tendência, por exemplo, a ter uma doença neurológica, digamos, né? É possível também essa medicina integrativa e essa prevenção, mesmo com casos como esse? Doutor? Exatamente, Marcelo. É uma área que está crescendo mais ainda, a medicina de precisão, né? É uma medicina com vários tipos de análises genéticas, análise metabolômica. São exames que, além da história familiar, comprovam que aquele paciente ele tem uma tendência. Só que a genética ela é só 20%, né, dessa história toda. A genética, quem puxa o gatilho são os hábitos, que a gente chama de epigenética. Então, diante dessa possibilidade de doença, a gente já consegue fazer diversas alterações nessa epigenética e esse gene não ser ativado e aí a pessoa não desenvolver a doença. Então, é possível, sim, com muita realidade já na prática clínica, essa prevenção. Isso é muito importante. E quais são os pilares mais importantes para manter a qualidade de vida e evitar doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares são as principais causas de internação, de comorbidades, de gravidade, vamos dizer assim, né? E os pilares estão principalmente no estilo de vida. Então, uma alimentação saudável, um sono de qualidade, a atividade física, a gente já sabe, isso já é muito bem estabelecido, que a atividade física, ela previne todos os tipos de doença. Suplementação, colocar o organismo em níveis de excelência e saúde mental, né? Hoje também já sabemos que o estresse é o principal desencadeador de vários processos alterados, bioquímicos, orgânicos, e que acabam desencadeando o adoecimento. Dentro desse tema saúde mental, poderíamos acrescentar aí a autoestima também, que influenciam diretamente na prevenção? Com certeza, Marcelo. A autoestima, eu falo que é o segredo do sucesso. Sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso na família. A autoestima não é só se achar bonito na frente do espelho, né? A autoestima é você acreditar na sua potencialidade e fazer escolhas construtivas ao seu favor. Dentro dessas escolhas, mudanças de hábitos, cuidar da saúde, né? Fazer com que o seu organismo e que você possa e acredite que pode
tornar o processo positivo. Então, a autoestima está lá num dos primeiros pilares da conecta prevenção. O físico com o metabólico, é isso? Exatamente, o físico, o metabólico e a estética, porque eu falo que um organismo saudável, ele vai transmitir isso na pele, ele vai transmitir isso numa beleza, ele vai transmitir isso num bom humor, então isso tudo vai impactar, com certeza. A gente fazendo aqui um trabalho de futurologia, por exemplo. A medicina deve caminhar cada vez mais para a personalização, como você está dizendo, inclusive, vários médicos têm falado isso aqui. Personalização e precisão dos tratamentos. Como o paciente pode se preparar para essa nova era da medicina preventiva? Tratar o cidadão e não tratar a doença. Exatamente. O paciente, ele, inclusive, é um dos meus propósitos, né? Levar essa conscientização, divulgar essa informação, isso que vocês estão fazendo aqui também. Cada vez mais que o indivíduo ele conheça que isso já existe, que isso já é possível, ele tem a possibilidade de buscar, né? Então, conhecer, saber onde buscar, como fazer, né? Inclusive, eu tenho uma plataforma que chama SupraMind, é uma plataforma de conscientização, onde a pessoa ela vai ter acesso a essas informações, a uma suplementação, ao que é possível ser feito, que ela não tem muitas vezes na medicina tradicional, no cardiologista que ela vai, né, no ginecologista. Então, já é possível ter essa consciência, que para mim é o principal fator hoje, é a gente divulgar isso de forma bem intensa. E acredito que isso tem a ver com uma possibilidade ou uma, digamos, uma junção ou uma integração de médicos para tratar dessas questões, né? O cidadão vai ao cardiologista, por exemplo, e o cardiologista recomenda que ele faça esse tipo de tratamento. Sim, que ele olhe para isso, né? Exatamente. A medicina funcional integrativa não é uma especialidade, é uma prática. É uma parceria que vocês têm que ter, né? Exatamente. Todos os médicos, inclusive os especialistas, devem ter esse olhar, né? Já que isso vai impactar na vida do paciente. Então, não é só medicar, né? Ou só, você precisa fazer isso. Não, é dar a trilha, dar o caminho. Você vai tomar esse medicamento que resolve, mas não é só isso. Não, você só está mascarando ali, só está pondo um band-aid, vamos dizer assim, né? E a medicina funcional integrativa é um movimento em prol de que é ciência e que os médicos tenham também essa consciência da importância desse olhar individualizado, personalizado, de avaliar as reais necessidades por trás desses sintomas, que são as causas do processo de adoecimento. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, doutora Sâmia, porque a gente sabe que, no caso das mulheres, vamos dizer que talvez seja um pouco mais fácil adotar e assumir esse processo, porque a mulher, ela vai fazer um preventivo, ela vai ao médico voluntariamente, o homem só vai quando sente, apesar de que teve um médico comigo aqui semana passada que falou que essa realidade está começando a mudar. Começando a mudar, falei, graças a Deus. Que bom que está começando a mudar. Mas, de um modo geral, é cultura do homem só procurar o médico quando está sentindo, ou quando não está suportando mais alguma coisa. Né? Exatamente. E mesmo assim, quando costuma ir, vai arrastado pela esposa ou pela Eu ia falar. Né? E como vencer essas barreiras, doutora? Essa aí é um desafio, não né? Mas eu acho que essa tendência, né, do novo luxo, vamos dizer assim, que é ter saúde, qualidade de vida, os homens já estão percebendo começando também a perceber, isso. Né? E a questão, o homem, ele também já está muito na questão da atividade física, então pegar por aí, né, por exemplo, as academias, mostrarem, fazerem determinadas campanhas, né, isso já traz uma conscientização e aonde o homem está, vamos dizer assim, né? É uma forma de estar ter um pouquinho mais de vaidade também, né? Também, e aí isso vai valorizar a sua autoestima. Com certeza. Porque aquela questão do machismo, que ter vaidade, isso é coisa de... Pra que cuidar? Eu sou macho, não tinha Exatamente. Essa história. Hoje, felizmente, isso está sendo... E o homem está percebendo que saúde é vitalidade, né? Um empresário, manter atuante até, né, mais longe na vida. Então, ele percebe essa necessidade também. Ele percebe que há uma mudança na minha performance, na minha vitalidade, né? Quando mexe com a libido masculina. Então, é importante e eles já estão atinando mais para isso. Eu costumo dizer que quero uma competição boa entre homem e mulher. Vamos disputar quem vive mais. Vamos disputar quem vive mais, vamos disputar quem é mais saudável em casa. Quem é mais saudável em casa, né? Exatamente. Uma disputa ótima. Né? Um desafio bom para ser implementado aí. Doutora, eu gostaria que você deixasse o seu Instagram, a plataforma também tem um Instagram para divulgar? A plataforma não, é através do Instituto EDRAS, né, que é o nosso instituto hoje de Medicina Funcional Integrativa e Estética, né, regenerativa, e o meu Instagram é doutora Sâmia Lacorte, do Instituto Instituto EDRAS, que são os pilares aí que a gente falou inicialmente da Medicina Funcional Integrativa. E eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, achei ótimo, papo agradabilíssimo. Obrigada, eu que agradeço e vamos levar esse conhecimento cada vez mais longe. E você vai voltar aqui outras vezes para a gente falar mais sobre isso. Com certeza, estou à disposição. Um abraço, Marcelo, bom dia.